Olá, turma. Então, vamos dar início aos nossos estudos hoje falando sobre a evolução da administração do RH, ou seja, dos recursos humanos, né? Então, nesse tópico, nós vamos discutir sobre a relevância do papel desse setor no universo corporativo. Ainda abordaremos um pouco sobre a história do RH, quais as funções e as principais áreas de atuação desse setor e como foi sua evolução ao longo dos anos. Então, novamente, é com imenso prazer que estou aqui para ministrar, né, esse conteúdo hoje, exatamente, né, hoje que corresponde ao nosso segundo encontro. Então, vamos adentrar, né, aos nossos estudos. Desta forma, temos o seguinte: a evolução da administração do RH. Atualmente, a maior parte das empresas atribui ao setor de recursos humanos uma missão diferenciada, organizacional e multipolarizada. Mas ao longo da história do RH, a função desse departamento era voltada apenas para a gestão de pessoas e de equipes, embora operacional. Hoje, a função do RH é também estratégica e objetiva, os melhores resultados no que se refere aos poucos processos, ou seja, no que se refere aos processos empresariais dos recursos humanos. Isso ocorre de forma integrada e a partir de uma consciência plena de que sem pessoas motivadas e capacitadas é praticamente impossível alcançar o sucesso. Então, com relação a essa questão da evolução, nós podemos perceber que antes, né, a maior parte das empresas atribuía apenas a esse setor a função, ou seja, a missão diferenciada, né, uma missão que se voltava para a questão da organização. E hoje, o que nós podemos observar que não está mais tão limitada, que para que este setor ele tenha um sucesso, alcance um sucesso positivo, é preciso capacitar, motivar, né, as pessoas para que obtenha-se melhores resultados dentro da empresa, partindo então dos recursos humanos. A área de recursos humanos é relativamente nova, pois surgiu no início do século XX. Na época, seu nome foi Relações Industriais, devido à força do impacto da Revolução Industrial sobre as relações que envolviam empregador e empregado. Após esse período, a área foi crescendo e agregando em si mesma diferentes desafios e habilidades, ou seja, responsabilidades que antes ninguém imaginava que existiriam. No entanto, mesmo na forma embrionária, mas já bem estruturada, começou aos poucos a articular nas expectativas e as percepções dos diversos atores econômicos e a direcionar importantes decisões. Então, a gente vê, né, que, embora já no início, de forma embrionária, ou seja, recente, né, que aqui inicia, então, no início do século XX, a questão dos recursos humanos, que antes era atribuída às relações industriais, justamente, né, por conta da questão da Revolução Industrial. Hoje a gente vê que esse sentido ele é bem mais abrangente. E a partir daí já se direciona a questões econômicas, né? E também a tomada de importantes decisões dentro do setor dos recursos humanos de uma empresa. É crescente e a cada dia vai se agregando diferentes desafios e responsabilidade para este setor. A visão do empresário geralmente está associada ao que esse setor pode
pode agregar de valor ao capital financeiro, intelectual e econômico. Por sua vez, o trabalhador confere a rotina de RH, a valorização que será agregada à sua carreira, assim como a sua vida e a de todos aqueles que dependem de seu trabalho. O papel do RH também serviu de interface entre o capital e o trabalho, pois ainda que sejam faces de uma mesma moeda, são estritamente divergentes e conflitantes. Com o passar do tempo, já nos meados dos anos de 1990, muitas empresas decidiram atribuir ao RH nomes diversos, né? Então, a gente observa que dentro da questão empresarial, a questão das relações, né, humana, a questão das relações de pessoas e também, sobretudo, a questão do RH, ela é de fundamental importância. Esse setor é o setor que vai cuidar da questão financeira, né? Vai cuidar também da questão da capacitação, né? Que é a questão que se volta para a intelectualidade do funcionário e a questão, sobretudo, também econômica, né? Então, confere ao trabalhador uma rotina de valorização. Enfim, são diversos os desafios na verdade, e muitas funções que este setor do RH desempenha, né, dentro de uma empresa. Porém, ainda que os nomes fossem completamente diferentes, todas as instituições defendiam a mesma opinião. Que opinião seria essa? O que importa não é o nome em si, dado a esse setor RH, podemos assim dizer, mas o sentido, a essência que dita o significado que esse setor adquire dentro das corporações. Essa percepção de valor é diferencial, né? É o diferencial que fez e ainda faz com que esse departamento seja um dos setores mais estratégicos e determinantes para a sustentabilidade dos negócios. Por isso, a eficiência do setor de RH, que é o recurso humano da empresa, né, no caso, é imprescindível para tornar a instituição mais sólida e competitiva. Toda empresa, para ela obter sucesso, né, para ela ter uma questão sólida dentro, né, do seu desenvolvimento, seja altamente competitiva, vai depender muito do RH ser, né, um setor qualificado, um setor também, né, que desempenha a sua função de forma competente. Área de atuação do RH. Com as mudanças que influenciaram a percepção dos valores ao órgão de recursos humanos, passaram a ser atribuídas as funções de organização administrativa, educação, assessoramento, variados serviços, pesquisas de satisfação, controle, ação social, sustentabilidade e relações sindicais. Os sindicatos são importantes elementos de luta para que a democracia e os interesses das partes envolvidas se mantenham equilibrados. Nesse sentido, o apoio dos recursos humanos é fundamental para auxiliar na gestão em defesa dos propósitos da classe trabalhista, mas sem se contrapor aos interesses corporativos. Então, tem que ter um trabalho equilibrado. Nós podemos observar aqui, né, que os recursos humanos, ao longo, né, da sua existência até os dias atuais, passaram a ser atribuídas diversas funções, né, dentre elas não só a questão administrativa, porque a gente já sabe que já surge, né, com esse cunho administrativo, mas também a questão educacional, de assessoramento, né, de variados serviços, pesquisa e satisfação, do controle, da ação social, da sustentabilidade das relações sindicais. Então, uma empresa ela tem que também manter um certo equilíbrio, um certo relacionamento de forma equilibrada
com a questão trabalhista, né? Também trabalhando no sentido do interesse, né? De qualificar, de aperfeiçoar o seu quadro profissional e também está em consonância com os interesses corporativos. Assim, a atuação do RH mapeia os interesses de duas áreas de atuação: a mentalização, sob o pilar da conscientização, e a instrumentação, que delineia as ações práticas em defesa dos princípios e conceitos mais relevantes. Por outro lado, a administração por objetivos proporciona que cada colaborador ou grupo de controle por si mesmo ou seu desempenho individual seja, né, eficiente. Nesse sentido, ou seja, nesse contexto, o RH atua como principal elemento para incentivar o interesse de melhorar a qualidade do desempenho e, por meio da execução de suas funções, elevar o nível de autonomia de cada um. Então, não é só desenvolver a questão administrativa, né? Mas o RH é o mentor, na verdade, por isso que diz que a mentalização é o mentor, né, de toda a parte administrativa, é o pilar de conscientização dentro de uma empresa, podemos assim dizer, né? E também ela visa executar suas funções, elevando a autonomia do funcionário, né? Trabalhando a questão do aspecto intelectual, né, de cada funcionário. Com isso, vai tornar o pessoal, ou seja, os funcionários mais autônomos e mais competentes. Elencamos aqui algumas das principais atribuições do profissional de RH. Vamos conferir, então, né? Vamos fazer, então, agora essa questão aqui, né? Que se volta para elencarmos algumas das principais atribuições desse profissional que atua no RH. Então, o profissional de RH, ele vai trabalhar no sentido de quê? De estar fazendo recrutamento e seleção, né, do pessoal, controle de documentos, avaliação de desempenho, direcionamento e avaliação de decisões, integração dos setores internos, análise e solução de problemas, capacitação e formação profissional, fixação das metas mais importantes, atualização e desenvolvimento pessoal, análise e descrição de todas as funções. Então, essas atribuições do profissional do RH é de fundamental importância que este profissional saiba, né, exatamente a sua atribuição, aonde ele vai estar atuando, aonde ele vai estar contribuindo para que ele possa, né, desenvolver de forma eficiente a sua função. E ainda dando continuidade a esse aspecto de atribuições, né, do profissional de RH, temos ainda que o mesmo, né, deve estar atuando em que sentido? Né? Fazendo uma análise e descrição de todas as funções, controles e auditoria de recursos humanos, estabelecimento de políticas de remuneração e de incentivos, gerenciamento de todos os setores organizacionais, busca de recursos financeiros e de atualização tecnológica, avaliação de propostas de crescimento corporativo e organizacional, investimento em novas estratégias com a digitalização do RH a fim de facilitar as atividades, preservação da infraestrutura, higiene e noções de segurança no trabalho. Então, nós podemos observar que são diversas as funções, são diversas as atribuições do profissional de RH.